Olá, você está conosco em mais uma edição da segunda temporada do podcast Legislativo Educa, uma parceria entre o movimento Voto Consciente e a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente, Humberto Dantas e Roberto Lamari trazem uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de tribunais de contas espalhadas por todo o Brasil. É isso mesmo, pessoal. A gente sempre diz isso aqui. Os legislativos têm escolas e elas reforçam a democracia. Antes de iniciar, lembro sempre vocês que os nossos programas são gravados e vão ao ar nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo, Movimento Voto Consciente. Além disso, também estamos em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Roberto Eduardo Lamari. Tá bem, meu querido? Tudo jóia? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Estamos Quem aqui hoje vem com uma hoje, hein, Lamari? presença ilustre, Ah, ilustre, lá de sensacional. Brasólia. Ah, Brasólia. Brasólia é sempre sensacional. Brasília. Brasília é a capital do negócio. Brasília, de uma das escolas mais importantes do país, o CEFOR, que é o Centro de Formação e Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara Federal. Vamos conversar hoje com o Márcio Martins. Tudo bem, Márcio? Tudo jóia, Lamar, tudo jóia, Humberto. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E espero que a nossa conversa seja tão boa e produtiva quanto as outras que eu tive a oportunidade de olhar rapidamente. Aliás, já parabenizo vocês. Eu não sabia que vocês estavam há tanto tempo fazendo esse programa. Se eu não me engano, na lista lá que eu vi, já tinha 115, uma coisa assim, né? Por mais. É mais ou menos É isso. muito Estamos indo chão, no Nós né? estamos, 120. é igual a Netflix, nós estamos na segunda temporada aqui. Pois é, pois é. Parabéns, muito bom. Estamos Muito aí. legal. E a gente vai contando as centenas. Então, a primeira temporada são 100 programas, a segunda mais 100, e assim a gente vai caminhando felizes de 100 em 100. Ô Márcio, diz uma Bem. coisa, eu já tive a honra de ser professor aí de CFO, de pós-graduação, tá? Enfim, é uma casa muito legal, tem uma estrutura muito bacana. E ela é dividida em algumas áreas, assim, né? Quer dizer, não é o centro de formação da Câmara dos Deputados, puf, não. Tem o centro de formação da Câmara dos Deputados e suas respectivas atividades, tal, numa lógica bem dividida, bem separada. Você contaria para nós um pouco sobre que áreas são essas? E aí a gente vai explorar aqui alguns desses achados maravilhosos. Lógico, lógico. Pois é, o centro de formação, antes de entrar nas áreas, ele, nos idos de 70, né, Ó, 1971, nós éramos uma coordenação. Dentro do organograma, a gente estava bem longe assim da diretoria geral, assim, né? E, era uma coordenação responsável por treinamento interno e também pelos concursos da Câmara. olha só. E em 1997 foi criado então o CEFOR. Então ele alçou do status de coordenação para o status de departamento, né? Que aqui a gente às vezes chama centro, mas ele virou um departamento em 97. Foi justamente nessa época, ou até um pouquinho antes, que eu cheguei no CEFOR, né? Então, comecem a fazer as contas aí Ó, ó. e ver É o que DEFOR, né? O Departamento de Formação. e ver que esses cabelos brancos não são Pois é, pintados, né? Não é como o do Lamar aí que é pintado. O que meu é cabelo, hein? verdadeiro. Cabelo. Sensacional. Bom, eu não posso falar muito desse negócio de cabelo, mas eu gosto, eu gosto. Nem eu, na verdade. Eu só tenho do lado aqui. Mas aí o que acontece? De 97 até 2000, a gente ainda continua sendo responsável pelos concursos públicos, além dos treinamentos, né? E aí depois isso foi terceirizado para as empresas, até hoje é assim, né? Faz uma licitação e aí as empresas tocam
o concurso. A gente foi desvinculando essa questão do concurso com o tempo. Eu acho que em 2007 foi o último concurso assim, que a gente atuou ainda um pouquinho, depois realmente desvinculou, né? Aliás, perdão, foi 2000 mesmo, 2000. Bom, você, Humberto e Lamari já tiveram aqui, eu acho que quando vocês conheceram o Cefor, vocês já conheceram com esse prédio térreo que nós temos aqui, né? Mas legal. Antigamente nós funcionávamos lá naquele prédio do H, que é o anexo 1, que é aquele prédio que aparece mais na mídia, né? Nós tínhamos 3 salas, 3 andares ali, melhor dizendo. E em 2007 a gente veio para cá, para esse prédio, para as novas instalações, né? E aí, então, tivemos mais organizada essa estrutura que você citou, Humberto. Então, hoje, o Cefor ele tem o gabinete, né, que hoje a nossa diretora é a Larissa Passi, e depois nós temos uma coordenação administrativa, né, onde fica ali a secretaria, responsável também por questões de contratos e tudo mais. Temos uma coordenação de educação continuada, que a gente trata mais especificamente dos treinamentos internos, para capacitar o nosso público aqui, né? E aí eu queria até falar de alguns números para vocês, né? Para vocês terem uma ideia aqui do tamanho que a gente tem aqui, no sentido assim de o trabalho que a gente tem para capacitar essa turma toda aqui, né? Então, você tem, olha só, hoje, você tem 2.618 servidores efetivos. Efetivos, na Câmara dos Deputados. Efetivo, 2.618. Temos 1.697 cargos de natureza especial, temos cerca de 10.200 secretários parlamentares. Aí tem os estagiários e tudo, eu não estou falando dos terceirizados. Então, essa conta toda deu 4.522 pessoas. Perdão, 14.522 pessoas. 14.500 pessoas. E a gente tem uma questão aqui que é a rotatividade de pessoas na área legislativa, na área que trabalha com os parlamentares, né, na área política, assim eu posso dizer. Então, essa coordenação que eu acabei de falar, que é a coordenação de educação continuada, a SEDUC, que foca mais nos cursos presenciais e internos, ela tem essas 14.500 pessoas aí para treinar, com essa questão dessa rotatividade. Agora, por exemplo, no ano que vem, que vai ter eleição, cerca de 50% pelo menos desse número muda, porque muitos deputados não são reeleitos e eles saem, o novo vem com toda a equipe e essa equipe precisa ser capacitada, ser treinada, então a gente, né, tem essa corrida aí. Só que ao longo dos 4 anos essas pessoas não ficam, existe ainda uma rotatividade no gabinete que é uma rotatividade grande, sabe? Recentemente, essa área do nosso colega Luiz, que é a área de educação continuada, a gente tem uma outra área, que é a área de educação para a democracia. Houve uma fusão da área de educação para a democracia com a educação continuada. A educação para a democracia é o braço do Cefor para ações externas, né? Então, a gente tem lá o Parlamento Jovem, tem o Missão Pedagógica, o Estágio de Visita, tudo isso fica dentro da coordenação de educação para a democracia, que agora se fundiu, virou uma coordenação só e continuou com esse nome Educação Continuada. Então, hoje a Educação Continuada ela acumulou o braço externo do Cefor e o braço interno. Então, além dessas 14.500 pessoas, ele tem mais um mundo aí para treinar. Uma outra coordenação que existe é a coordenação de tecnologias educacionais e comunicação, que é a coordenação que atualmente eu estou dirigindo. Essa coordenação ela acaba dando apoio para as demais coordenações, fazendo cursos à distância,
produzindo objetos educacionais como vídeos, podcasts, animações, infográficos. Eu tenho uma equipe lá de designers, de roteiristas e sim, pessoas capacitadas para animar, para ilustrar, né? Então a gente acaba fazendo isso. Tem também os portais do Cefor que a gente acaba cuidando lá, a minha coordenação, né? Posso falar deles daqui a pouco. E uma outra coordenação que nós temos, que essa o Humberto conhece bem, que é a coordenação de pós-graduação, onde nós temos eventualmente oferta de lato sensu e já há mais de 10 anos uma oferta contínua de stricto sensu, um mestrado em poder legislativo, Que sensacional. É muito bom mesmo. Ele tem, inclusive, tem uma avaliação máxima na CAPES, né, uma avaliação 5 para mestrado profissional. Ele é muito bem avaliado e muito bem comentado. Aqui a gente tem uma interação muito boa aqui com a UNB, né? Então, a gente também acaba dando um apoio, eventualmente, assim, com as nossas plataformas para os alunos regulares do mestrado, né? Então, é isso. Então, repetindo aqui rapidamente, nós temos uma coordenação administrativa, temos uma coordenação de educação continuada que acumulou educação para a democracia, tem a pós-graduação e tem a coordenação de tecnologias educacionais, que era a antiga coordenação de EAD. Muito legal. Ô Lamari, antes de você fazer a sua pergunta aqui para o Márcio, esses números de servidores da Câmara é impressionante. 45% dos municípios brasileiros, Lamari, tem menos de 10 mil habitantes, cara. É um colosso esse desafio que a Câmara tem de educar ou de se colocar à disposição para, né, capacitar, aprimorar esse universo de pessoas. É muito legal, hein, Lamari? Bacana, hein? Ô, Márcio, na sua área aí, tecnologia, quer dizer, você tem aí alguns cursos em EAD, né? Não é isso? Você saberia dizer assim quais são os mais acessados, o que o pessoal mais procura ou não? Os que a gente dá aula, Lamari. Eu vou perguntar. Esse não, esse saiu do ar. Aí é covardia. A humildade falando aqui. Olha, a gente tem. A gente sempre fez essa divisão aqui de curso com tutoria e sem tutoria, né? De um tempo para cá, a gente tem feito muito mais curso autoinstrucional, curso sem tutoria. Da relação de cursos sem tutoria ou cursos autoinstrucionais, tem um curso que ele há muitos anos ele é campeão aqui de acesso, que é o Gestão de Projetos, que foi um curso, inclusive, que nasceu de um colega aqui de forma bem despretensiosa, sabe? Ele pegou, escreveu o curso. Esses dias eu encontrei com ele no corredor aqui. Eu falei, rapaz, teu curso está no ar e até hoje é campeão de acesso. Ele é mesmo, tal. E eu falei assim, sabe o que o pessoal mais gosta no teu curso? O exemplo do bolo de chocolate, porque ele pegou e foi falar de gestão de projetos e para ficar didático ele pegou uma história lá de um bolo de chocolate, como é que faz um bolo de chocolate e tal, e jogou isso e ficou bem legal, ficou bem didático e leve, né, o curso, e ele passou os conceitos lá. Mas então tem esse curso, tem outros cursos assim mais antigos que acabam somando muito acessos, mas eu hoje nem considero tão relevantes. Cursos assim hoje que eu diria que vale a pena a gente, vamos dizer assim, colocar eles em cena, assim, né, dar destaque, são os cursos de um projeto que a gente teve aqui chamado Fluência Digital, que é um curso de alfabetização digital. Que legal. A gente tem tratado muito aqui sobre essa questão da LGPD, sabe, da Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente fez uma série de cursos à distância para contemplar isso aí. Então, tem um curso de proteção de dados pessoais na Câmara, tem um curso de visualização de dados e tem um curso de governança de dados e qualidade de dados. E semana passada a gente começou a produzir um
podcast, vai ter também outros objetos aí como texto e animações sobre a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Então nós estamos nesse momento assim nos ocupando muito desse tema, sabe, que é um tema de dados e até pegando o gancho aí no comentário do Humberto, né, a gente por ser uma instituição assim com muita gente, muito grande, essa questão de dados se torna um desafio, né? Porque todo mundo lida com dados e as pessoas nem sempre sabem lidar com dados, não sabem o que são dados sensíveis, não sabem como armazenar, por quanto tempo, não tem todo o cuidado que a LAI e a própria LGPD, né, principalmente a LGPD, ela preconiza, né? Então, é um desafio, viu? Então, esses cursos assim são cursos que eu considero bem importantes. Ô, Márcio, agora tem uma coisa que é interessante, né? Porque assim, é um centro de formação, e aí você nos passou esses números relacionados aí à quantidade de servidores, e tem também uma oscilação muito grande, tem um turnover grande, né? Sai bastante gente, entra bastante gente, enfim. Mas esses temas que você está trazendo para nós, por exemplo, para exemplificar, né, para ilustrar a pergunta do Lamário, são temas de interesse geral da sociedade, né? Quer dizer, o CEFOR finda com estas respostas tecnológicas no campo da educação, servindo apenas, e põe aspas nesse apenas, né? Os servidores da casa ou essa sua responsabilidade transcende isso e chega aos cidadãos em geral que têm interesse em participar de alguma coisa da Câmara dos Deputados? E se sim, como é que a gente faz para participar disso? Certo. Então, ela transcende, sim, ela acaba chegando no cidadão, mas as nossas ações, elas geralmente, tirando esses programas que eu citei aí de missão pedagógica, Parlamento Jovem, etc., tirando isso, as nossas ações, elas sempre iniciam sendo voltadas para o público interno, mas elas acabam chegando de alguma forma na sociedade, principalmente quando elas são feitas à distância, né? Então, por exemplo, esses cursos que eu falei para vocês de proteção de dados, de visualização de dados e de qualidade e governança de dados, eles já estão abertos, estão na nossa plataforma. Eu quero, daqui a pouquinho, falar das plataformas, não me deixe esquecer, por favor, Sim. porque é ali que está a nossa relação com o público externo, né? Mas eles acabam chegando. Então, esses 3 cursos que eu falei, eles estão lá, eles estão abertos, né? Tem um outro exemplo aí que eu acho que cabe bem nisso que nós estamos conversando, que é o curso de ETP, que é Estudo técnico preliminar. estudo técnico preliminar, né? Para você fazer ali uma licitação, você tem que ter o ETP antes. Então, a gente fez um curso de ETP aqui voltado para as necessidades da casa, como esses outros que eu falei também. A gente sempre tenta dar um enfoque para a casa, mas tem questões conceituais que transcendem e que servem para o público em geral, né? Então, essa é a forma de chegar, quando a gente coloca na plataforma e ele se torna ali um curso autoinstrucional aberto, que vai estar lá do lado desses que eu falei, de gestão de projetos, administração do tempo e outros, atendimento ao público, outros que tem lá, né? Muito legal, muito legal. Muito legal. Agora, Sensacional, hein, Lamar? Humberto, você que vai fazer a pergunta, você faz uma pergunta inteligente da plataforma, por favor. Como assim, Lamar? A gente sempre faz a gente sempre faz o revezamento aqui. Então, E mas faz você essa está querendo pergunta. fazer a pegadinha? Você está querendo me. Faz a pergunta da plataforma, por favor. Não, quero- não. Ele quer falar sobre as plataformas. Depois eu vou perguntar daquela específica, tá vendo? Mas é essencial falar das plataformas. Eu não vou perguntar nada demais. Então, É que então você faz não o quer, seguinte. é que ele não quer gastar a pergunta dele mais, porque ele sabe que daqui a pouco eu vou Então ter que faz encerrar o assim. programa. Mas Eita, ele faz assim, sabe. Não. então. Faz assim. Não precisa perguntar, não. Em continuidade ao que eu estava Em falando, continuidade, é o que você estava pronto. dizendo. Boa, boa, Eu, boa, eu, boa. eu vou falar para vocês de pelo menos 3 ambientes que eu acho que são fundamentais para essa interação com a sociedade. O primeiro deles é a plataforma Eleve, que é Eleve. Eleve,
Eleve é, na verdade, o nosso Moodle. Mas, como ele tem um pouquinho mais do que o Moodle, ele tem umas páginas agregadas ali em WordPress, Java, então a gente deu um nome para ela que é a plataforma Eleve. Essa plataforma é a plataforma é um LMS, né, um gerenciador de curso lá, onde a gente hospeda lá os nossos cursos. Então, os cursos autoinstrucionais, as disciplinas, por exemplo, da pós-graduação estão lá dentro, os cursos com tutoria, tudo isso. E nós temos um outro ambiente que é a EVC, que é onde a educação vira cidadania, que é a antiga Escola Virtual de Cidadania, né? Quando ela foi criada com esse nome. E é uma plataforma sensacional também, que tem muito conteúdo de educação para a democracia, tem trilhas em como você atuar, como você educar, como você, enfim, poder montar o seu projeto, você tem ali todo o suporte, né? Tem muita coisa. Só a Eleve e a EVC já é um ambiente assim para você talvez ficar um ano ali se debruçando e descobrindo coisas ali para você poder usar na sua escola. Às vezes a gente recebe pessoas aqui de câmaras municipais, né, de escolas, e eles às vezes perguntam: o que vocês têm alguma coisa aí que possa ajudar a gente? Eu abro esses 3 ambientes, o terceiro ambiente é o nosso canal do YouTube, né? Nosso canal do YouTube também tem mais de 500 vídeos, muitas playlists de temas variadíssimos, e que, juntando esses 3, Eleve, canal do YouTube e a EVC, tem material ali para, sem exagero, para 2 anos de estudo ali, para a pessoa ver, até montar suas próprias trilhas, pegar esse link e colocar na página da sua escola, eventualmente, né? Então tem muita coisa aberta, né? Nesses 3 lugares aí. Tem o Instagram também, que aí é uma coisa mais de comunicação, mas que eventualmente tem ali pílulas, né? Pensando ali alguns conteúdos, né? Aliás, essa questão de comunicação foi uma agregação que eu recebi também há pouco tempo, porque eu sempre fiquei só na área de EAD e de um tempo para cá essa área de comunicação veio lá para a nossa coordenação, o que foi muito legal, porque a gente aprende muito, né? Aprende muito ali com os jornalistas, ali com o pessoal que mexe com redes sociais. Então, essa parte de redes sociais está debaixo do nosso guarda-chuva também, é bem legal. Que bacana. Bem legal. Vai, Lamari. O Lamari está tão afim de fazer uma pergunta que ele passa. Então, mas eu vou te avisar, é a última, porque o tempo correu, velho. Eu sei. Então, rapidamente, Márcio, a gente tem um curso com vocês aí que não entrou no ar por conta da questão do concurso público. Nosso público aqui sabe disso, mas há uma esperança de que volte, mas também pode não acontecer, porque talvez tenha um novo concurso público aí, ele tem que sair do ar. Então, é só para você falar isso, mas eu queria também que nesse pouco tempo você falasse um pouco de você, Márcio, a sua formação, porque outro dia você me contou uma coisa interessantíssima, que você vinha fazer uma prova aqui em São Paulo, tá? Então, falar um pouco do Márcio e da história do nosso curso aqui de gestor. Certo. Então vamos para o curso primeiro, que é uma coisa mais rápida. A gente teve o prazer de, em parceria com a ABEL, desenvolver um curso de formação para gestores de escolas do Legislativo, né? Ficamos aí um ano trabalhando nisso, tivemos alguns ilustres professores como Humberto, o próprio Lamari e tantos outros. Nós temos ali, se eu não me engano, cerca de 25 vídeos. Então, é um curso assim que tem bastante conteúdo. Deu isso. Não deu menos de 20, legal. Não. Que incrível. Então, sim, ficou um curso bem legal, né? A gente teve que tirar ele temporariamente do ar por uma determinação aqui da direção da casa, né? Porque é uma prática nossa tirar os nossos cursos do ar quando tem um concurso público, né? Quando tem essa tá me fugindo a palavra aqui, como é que é esse evento? Esse evento, depois a palavra vem. Mas, enfim,
quando tem isso, a gente tira. A gente, normalmente, depois que a prova acaba e o prazo de concurso também acaba, a gente volta para o ar de novo, né? Mas no início do ano, no final do ano passado, houve um anúncio do presidente da casa que tinha intenção de fazer alguns concursos, né? Já houve 2, a gente não sabe se vai ter outros ou não, então a gente fica sempre nessa expectativa ou não, né, de ter o concurso e de ter que tirar do ar. Mas, independente disso, em algum momento ele vai se estabilizar e é um curso que vale muito a pena. E eu convido aí os que estão nos assistindo a conferirem esse curso de formação de gestores. É um curso que tem avaliação, tem certificado, né? Vale bastante a pena. Eu quase fiquei de fora desse negócio, cara. Porque eu estava com umas dificuldades lá. E eu acho que você foi o último a gravar. Generosos. Foi. Vocês foram tão generosos comigo que eu só posso agradecer. Só posso agradecer. Nós que agradecemos. Aliás, na semana passada, que a gente estava ensaiando aqui esse nosso podcast, né? Eu estava com um colega aqui, um dos que gravou, acho que foi o que gravou você, o João, um colega nosso aqui. E aí, quando eu estava dando uma olhadinha na playlist, né, nos outros vídeos, aí ele falou assim: eu conheço esse professor aí, eu gravei ele mandou muito bem e tal. Elogiou lá. Chique. Gostei. Mas Roberto Lamari, você sabe que você vai ter que me dar aquele abraço da semana, Lamari. Porque o tempo comeu, Lamari. Você sabe que conversa é agradável. Fazer uma outra conversa. Vamos, fácil. Vamos fazer outro podcast. Mas o meu abraço hoje, virtual, vai para quem? Vai para a Larissa, né, que é a diretora aí do CEFOR, por ela sempre nos receber, ter topado esse projeto, né, e tem outros aí pela frente que a gente pode fazer em conjunto. E o Rio do Cosson, né, que é o nosso amigo, que é oriundo aí do CEFOR, aposentado, tá lá tá tranquilo agora, só dando aulas. Nosso amigo Rio. Márcio Martins, aqui o entrevistado também abraça. Fica à vontade para mandar um abraço para quem você quiser. Então, bom, quero primeiro fazer a ressalva que não deu tempo de eu falar de mim, né? Mas nós vamos fazer outro podcast. O que não quer dizer muita coisa. Acho que as pessoas não perderam praticamente nada. Mas eu quero mandar um abraço para a minha equipe aqui, da Coordenação de Educação de Tecnologias Educacionais, né, e Comunicação. Então, um abraço aqui para o Quintino, Oswaldo, Adriana, Mônica, Cássia, Rodrigo, essa equipe do pessoal efetivo. Temos a equipe de pessoal terceirizado, que são designers, ilustradores, animadores, diagramadores. Então, tem o Léo Estevanato, o João Buani, aquele que te elogiou, Humberto, a Júlia Mundinho, o Gabriel Breda, a Isa, a Bela, a Andressa, o Baca, que é nosso estagiário, o Rafael, estagiário também, a Kemily, que é a nossa terceirizada. Então, 16 pessoas. Se eu não esqueci de ninguém, um abraço aí para minha valiosa e calorosa equipe. Pessoal muito bacana, competente demais. Que legal. Pô, olha só. Lamar, eu vou fazer o seguinte. Vocês dois, com todo respeito, subtraíram meus abraços. Porque eu queria deixar um abraço para o João, né, para cumprir o combinado, né? Ele fala bem de mim para o Márcio e eu mando um abraço para ele no programa, entendeu? A gente fez uma combinação aqui. E eu botei o pé no CEFOR pela primeira vez já faz bastante tempo, foi ali por 2010, alguma coisa assim, enfim, mas pelo Rildo, né? Então eu também queria deixar um abraço para ele, porque ele era diretor do CEFOR na época e me levou para dar aula, e eu fiquei um tempo fazendo algumas coisas muito legais, e agora gravei esse curso de novo também, que eu fiquei super contente de poder participar. Eu estava com a agenda super enrolada, estava com medo
da minha aula não ser legal e tal, e no fim acho que as coisas deram certo e eu fiquei muito honrado de poder contribuir com o pessoal do CEFOR e acho que é um orgulho muito grande quando a gente pode é, contribuir com essa escola tão pujante, tão grande, tão importante para o nosso país. Então eu vou deixar esses dois abraços aqui com muita alegria. Com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, nós colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação legislativa a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e de tribunais de contas espalhados por todo este país. Beijo, Lamari. Até semana, querido. Beijo, tchau, me liga. Obrigado, Márcio. Obrigado e até a próxima. Hein? Tá bom. Vou cobrar a próxima, hein? Muito obrigado, Humberto e Lamari. Foi um prazer estar com vocês aqui. Papo muito bom. Muito bom, muito legal. Valeu.